Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero falar de um tema que é sensível e grave: aborto. Basta ser contra ou a favor para resolver a questão? Ou existe algo mais que temos que estar atento enquanto uma sociedade, enquanto uma coletividade? É uma questão muito grave porque traz à tona muitos pontos de vista de pessoas que são favoráveis, de pessoas que são contrárias à sua legalização. E termina sendo um tema que vem à tona justamente no período eleitoral, e as pessoas justificam às vezes até o voto em torno dessa temática. Mas é uma temática que envolve algo muito além do nosso posicionamento de ser contra ou a favor. E para isso é preciso entender um pouco a realidade em que chega a questão do aborto, porque é uma realidade muito sofrida, uma realidade de muito preconceito, uma realidade de muita ignorância e violência. No estudo realizado pela Unicef entre os anos de 2016 e 2020, constatou-se que a cada hora 5 crianças e ou jovens eram vítimas do abuso sexual, da violência sexual. E muitas vezes disso decorre uma gravidez num corpo que nem sempre está preparado para tal, ou que já foi submetido a tantas violências que o próprio gesto, a própria gestação, que deveria ser um momento mágico, termina também sendo para aquele ser um momento traumático, infelizmente. Fora outras vítimas da violência sexual, que segundo o Instituto Liberta são 500 mil anualmente em nosso país, nos colocando na incômoda segunda posição em termos de violência sexual, ficando atrás apenas da Tailândia. Então tem algo que não estamos vendo, além daquela defesa apaixonada de ser contra ou a favor. Existe uma realidade que envolve violência sexual, que envolve abandono paterno, que envolve não estudarmos a fundo as questões da sexualidade para orientação dos nossos jovens, das nossas jovens, para que tenham um mínimo de conhecimento e até mesmo inteligência emocional para lidar com uma gestação, para lidar tanto com a prática da sexualidade, como no caso do surgimento de uma gestação. E quando simplesmente nós fechamos os olhos a todas essas questões, na nossa defesa ou na nossa contrariedade apaixonada, é como se não quiséssemos adentrar por essa outra realidade que termina sendo muitas vezes aquela que conduz ao aborto. E isso deve ser, sim, um problema estudado pela coletividade e que o governo tem que mapear de alguma forma para proteção de vidas. Porque quando falamos de proteção de vida, não é somente da vida em formação, mas das vidas que já estão caracterizadas e devem ser defendidas, devem ter a sua segurança. E mesclam-se com as questões do aborto, algo que já falamos. O fundamentalismo religioso que trouxe à tona a falácia da ideologia de gênero dificulta a inserção de pautas educacionais que ensinem às crianças e aos jovens a respeito do funcionamento do nosso próprio corpo e da nossa sexualidade. Não é estimular de forma precoce o ato sexual, mas ensinar e, ao mesmo tempo, proporcionar reflexão e uma inteligência emocional para lidar com aquele momento que vai surgir, especialmente quando surgirem os hormônios. Ademais, adentram-se as questões do machismo, que no patriarcado ficam muito evidentes na nossa sociedade. Muitos dos abortos são de mães que, sabendo que serão demitidas do emprego, preferem levar adiante um processo que dê cabo naquela gestação, porque sabem que não terão condições de ficar sem um trabalho, ficar sem uma remuneração. Então estamos falando de algo muito complexo. A defesa da vida deve levar em conta
todos esses aspectos e fatores, e não somente aquele posicionamento absurdo de algumas pessoas que, pautadas na religião, às vezes vão às portas dos hospitais para impedir que seja cometido um aborto numa criança que não tem o corpo preparado para tal, vítima de uma violência sexual, como nós vimos. Então, além das nossas crenças, e claro, cada pessoa tem sua crença, além dos nossos pontos de vista, existe toda uma realidade social que precisa ser vista. Precisamos nos educar para a sexualidade, precisamos orientar jovens a respeito dos contraceptivos, para que não venha uma gravidez indesejada que muitas vezes termina sendo o motivo pelo qual o aborto é cometido. Temos que falar sobre a violência sexual, esse ranço do patriarcado, esse machismo arraigado que muitas vezes coloca a culpa na mulher. Ah, mas ela estava vestida dessa ou daquela forma, estava dançando de forma sensual, estava provocando, entre aspas, quando na verdade a pessoa estava apenas se expressando. E nada que uma pessoa faça justifica a violência que ela sofre. Temos que falar do abandono paterno, de centenas de milhares, se não milhões de crianças que não têm o nome do pai em sua identidade. E isso acaba pesando na economia de um lar cuja mãe sabe o esforço que tem que fazer para sustentar o seu filho. Portanto, temos que ir além da questão de ser a favor ou contra de uma bandeira apaixonada para mapearmos o problema, para entendermos mais a fundo o problema e, a partir disso, elaborarmos técnicas educacionais, elaborarmos apoio psicológico para que a vida possa ser defendida, para que todas as vidas possam ser defendidas e para que finalmente encontremos um ponto de apoio que escute essas pessoas envolvidas, que escute as mulheres, que escute a sociedade como um todo nos seus diversos pontos de vista e essa questão não passe mais pela violência, pela dor e pela morte, que atinge principalmente mulheres pretas, pobres, da periferia. E nisso nós vemos a inserção do racismo estrutural, que é perverso, que é cruel. As pessoas não querem ver, não querem assumir. Isso termina sendo um peso muito grande. Vemos o fundamentalismo religioso, vemos a ignorância. E temos que sair desse ponto de vista para adentrar um pouco mais nesse comportamento, que não será mudado por um presidente ser a favor ou contra, mesmo porque isso precisa passar pelo Congresso. Então, até mesmo a questão de defender o seu voto nesse ponto de vista, às vezes termina sendo um empecilho para que a questão seja debatida, conhecida e a realidade transformada a favor da vida como um todo. Um grande abraço e até nossas próximas reflexões.